Olá, oitavano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje nós iremos abordar nesse quarto videoaula retrato e autorretrato, né? Mas antes da gente adentrar sobre esse conteúdo, eu quero lembrar a vocês que é de suma importância que vocês leiam com bastante atenção os conteúdos que são sugeridos para vocês antes de começar a fazer qualquer exercício. Leiam com bastante atenção os conteúdos que nós sugerimos a vocês. Então, retrato e autorretrato está no finalzinho do módulo 2 do nosso livro, né? Então, lá no período, né, na época do Renascimento, né, da arte renascentista, os pintores, né, os artistas, geralmente essas pinturas eram produzidas, eram feitas, né, sobre paredes, né, de grandes edifícios. E aí a técnica era chamada, era uma técnica chamada de afresco, né? Que era produzido, né? A tinta era colocada nesse material que iria forrar a parede, né? Que iria deixar a parede lisa, né? Então todas as pinturas eram produzidas nessas paredes, ou seja, ficava difícil de você transportar uma pintura para um determinado local, né? Ela ficaria ali naquela parede para sempre, né? A não ser que você tentasse tirar todo o bloco para levar, né, daquele local ali, que era algo que era muito difícil porque eles não tinham ferramentas para isso, né? Então, como eu estava falando, nesse período, né, no período da arte renascentista, essas pinturas eram produzidas nessas paredes desses grandes edifícios, né, edifícios públicos, né, da época, né. E aí, com o descobrimento da tinta a óleo, né, que é isso aqui, né, isso aqui é tinta a óleo, né, tem outras qualidades aqui, né. Eu posso até mostrar para vocês, ó. Tinta a óleo, né? Tinta vermelha a óleo, né? É, como é que é a textura dela? Olha aqui, olha. Observem aqui. Isso aqui é tinta a óleo, né? O vermelho, né? Uma cor primária. Amarelo, né? Uma cor primária, né? O azul, uma cor primária, cor quente primária, cor fria primária, né? Dessas três cores eu posso ter as outras cores. Então isso aqui é tinta óleo. Tinta óleo que foi inventada lá no período da arte renascentista, né? Por volta do século XV, né? Então, como eu estava falando, após a descoberta da tinta óleo, os artistas começaram a encontrar outros suportes para eles pintarem, né? Como, por exemplo, a madeira, né? E aí foram criando outros e outros tipos de suporte, né? Além da madeira, poderia se pintar em metais, né? Poderia se pintar em tecido, em couros. Então eles foram utilizando isso. E com o passar dos anos, a necessidade de registrar um momento, né? As pessoas que tinham posses, né, que tinham dinheiro, eles contratavam os serviços de pintores, né, para fazerem seus retratos, né, retratos das suas famílias, né. Então, começa o processo das famílias de poder, né, alto, né, de poder aquisitivo alto, serem retratadas, mas principalmente reis, né, reis, rainhas, duquesas, né, essas pessoas envolvidas nesse contexto social, né.
a plebeia, né? Ou seja, as pessoas que não tinham posses, eles não tinham dinheiro para pagar um artista para fazer um retrato seu, né? E aí, muitos desses artistas passaram dedicando a sua vida inteira a retratar pessoas, né? A retratar, por exemplo, famílias reais, né? Como é o caso de um artista que a gente vai encontrar aqui no conteúdo, que se chama Diego Velázquez, né? Que era espanhol, que nasceu em 1599 e faleceu em 1660. Portanto, ele nasceu já no final do século XVI e faleceu na metade do século XVII. Ele foi um pintor real, né, da coroa espanhola, né? E aí, lá no começo do século XIX, com o surgimento, né, perdão, no começo do século XX, com o surgimento da fotografia, esse hábito de retratar através da pintura foi se perdendo espaço para a fotografia, porque a fotografia ela consegue captar com mais rapidez a imagem, né? Congelar a imagem, né? E o retrato, para que um artista conseguisse retratar alguém, ele precisava que o retratado, ou seja, se eu encomendasse um retrato, eu precisaria me disponibilizar dias e dias posando para o artista poder me retratar, né? E aí isso no início do século XX vai perder o interesse de ser retratado por um artista, né? Hoje ainda existe, né? Hoje no século XX, ainda, 21, perdão, ainda existe pessoas que são retratadas por outros artistas, né? Mas não é mais comum, né? Eu conheço pessoas que já fizeram seu autorretrato, já retrataram amigos, né? Eu tenho amigos que fazem isso, né? Artistas plásticos que retratam os seus amigos, né? E aí, além do retrato, tem o autorretrato. O que é o autorretrato? É quando o artista ele cria o seu próprio retrato, né? Ele vai pintar a sua imagem, né? Como é o caso de uma artista chamada Frida Kahlo, né? Que ela tem vários autorretratos dela, né? Que ela se retratando nas suas pinturas, né? Tem do Mário de Andrade, né? Oswald de Andrade, entre outros, né? O Mário de Andrade, ele foi um poeta, né, integrante de um movimento brasileiro, né, um movimento modernista, que surgiu em 1922, ou seja, na segunda década do século XX aqui no Brasil, né. Eu vou mostrar para vocês, antes de finalizar o vídeo, imagens de retratos do século 15 para o 16 e também já do século 20, né? Observem esse, né? Esse é um retrato pintado no período renascentista, tá? E aí você consegue ver, né, a paisagem lá no fundo, né, a criação lá do fundo, mas você vê em primeiro plano a figura desse jovem senhor, né? E aqui nós temos Mário de Andrade, né, que foi um poeta brasileiro, né, que participou do movimento modernista brasileiro, né? Um autorretrato dele, né? E aqui nós temos as duas Fridas, né? Que é um autorretrato dela, né? A história da Frida Kahlo é uma história muito
dolorosa, né? Muito forte, né? Ela, muito jovem, ela sofreu um acidente de carro e ela ficou durante alguns anos em cima de uma cama que ela não conseguia sair da cama, né? E o pai dela colocou um espelho no teto para que ela se enxergasse. Depois ele começou a dar tela e tintas para que ela pudesse se distrair, né? Pintando, né? E aqui nós temos uma outra pintura, né? Que é de Diego Velázquez, né? Que é As Meninas, né? Que é um quadro muito impactante, muito famoso, né? Já deu origem a várias releituras sobre esse tema, As Meninas, né? Então, eu espero que esse vídeo possa auxiliar vocês na hora de fazer o seu exercício. Leiam com bastante atenção, né, para responder o seu exercício. Fiquem com Deus. Espero que muito em breve a gente esteja junto, né, nas nossas aulas presenciais, tá? E até breve. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.